Imagina agora você voltando para o ano de 2017. Você está ali e vai montar uma carteira de fundos imobiliários para você viver de dividendos com ela. O que é que teria acontecido com você e com essa sua carteira nos últimos 5 anos? É exatamente isso que a gente vai fazer com dados reais. Fiz uma simulação bem real hoje para te mostrar, inclusive, os dividendos que você ganhou mês a mês, como essa imagem mostra. Vamos ver isso tudo, vamos ver se deu para viver de dividendos. Mas antes do conteúdo começar, já me conta aqui nos comentários. Se você pudesse escolher só um fundo imobiliário hoje para você viver de renda até o fim da tua vida, qual seria? Me conta aqui. Se tivesse você lá em 2017, como é que você escolheria uma carteira de fundos imobiliários para viver de dividendos com ela? Porque afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui é como se você já tivesse no período de só viver da tua carteira de investimentos, montasse essa carteira, principalmente com fundos imobiliários, que são ativos que pagam todos os meses ali o dividendo. Aí você faz a retirada desses dividendos, paga tuas contas, vive tua vida e tá tudo certo. Mas como é que você selecionaria esses fundos lá atrás em 2017? E aí, bom, eu vou fazer o que eu imagino que a maioria das pessoas façam nesse momento, que é, ponto 1, buscar fundos imobiliários mais famosos, mais consistentes, que paguem bons dividendos, principalmente na época que você está avaliando. Aí dá para você fazer isso se baseando no IFIX, no índice de fundos imobiliários, a gente vai ver um pouco mais. E dá para você olhar para matérias, para casas de análise que indicavam fundos imobiliários, que lá naquela época de 2017 eram bem poucas, inclusive. Além disso, os investidores pensam muito: putz, eu vou comprar minha carteira de fundos imobiliários ali porque eu continuo só comprando cotas, nunca mais preciso vender essas cotas. Afinal, quem não vende não paga imposto de renda sobre o lucro e segue recebendo o dividendo daquele fundo ali que é bom. Então é exatamente assim que a gente vai buscar formar uma carteira de fundos imobiliários com pelo menos 5 fundos lá em 2017. E a primeira coisa que você iria fazer era pesquisar no Google melhores fundos imobiliários ali no período do início de 2017 até o final de 2017, pra gente ver um pouco o que é que saía. E aí tinha de tudo, né? Os melhores fundos do primeiro semestre, que mais performaram, vídeo da Natália Arcuri aqui falando já sobre fundos imobiliários ou imóveis, composição do índice IFIX, já naquela época já sendo montado. E quando a gente vai olhar pro IFIX, em 2017 ele vinha de uma alta muito forte no último ano. Depois de 2016 ali, no começo do ano, ele já tinha uma alta de mais de 50% nos ativos. E isso depois de um período de praticamente 4 anos, onde o IFIX só caía no Brasil. Ou seja, o mercado estava ficando otimista com fundos imobiliários. E aí começavam a surgir notícias assim, ó. Porque os fundos imobiliários voltaram a ficar atrativos lá em outubro de 2017. Ou o valor dos fundos imobiliários é o maior desde 2010. Muito disso porque a gente estava entrando naquela época num ciclo de baixa da Selic, muito similar ao que está acontecendo hoje, inclusive. Eu já falei aqui no canal de outros fundos imobiliários que tendem a se valorizar muito com a queda da Selic. Vou deixar o vídeo aqui no final desse vídeo aqui. Então tava todo mundo falando de fundos imobiliários. E aí imagina um investidor que olhou para isso tudo, ficou com vontade de investir para receber os dividendos. O que é que ele encontrava? Primeiro de tudo, ele encontrava um mercado com pouca liquidez. Naquela época lá, só tinham 7 fundos imobiliários que tinham liquidez acima de R$1 milhão por dia, que inclusive é o mínimo de liquidez que a gente pede nas nossas estratégias aqui do Clube do Valor. Por isso o investidor ia pensar: tá, vou olhar aqui para a carteira do IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários do Brasil, ver as maiores posições e vou montar uma carteira de investimentos para mim naquele fundo ali. E essa daqui era a composição do IFIX em maio de 2017. Se a gente for olhar para os 5 primeiros fundos, que todos têm uma participação acima de 4% no IFIX, a gente vê o KINEA RI, o KNCR, o BBPO, o KNRI, BRCR e o HGBS, sendo os 5 fundos mais bem posicionados ali no IFIX. E aí feito, imagina o cara lá, foi lá e comprou esses 5 fundos imobiliários para montar a carteira dele. E aí vamos pensar que esse cara investiu inicialmente R$1 milhão em todos esses fundos imobiliários que a gente acabou de ver. Eu já puxei aqui o preço de cada um deles em 2013. Com isso a gente já tem a quantidade de cotação de cada um e o preço de hoje. Inclusive essa carteira começou com R$1 milhão e hoje estaria desvalorizando em R$877 mil. Tá, aí vamos pensar agora como é que tá a carteira desse cara hoje, como é que ele recebeu de dividendos, quanto essa carteira performou. Para isso a gente vai de novo usar a plataforma do Kinvo, que não tem nada a ver com o canal, mas é mais fácil da gente ter acesso a dados reais e históricos do mercado. O cara iria abrir a carteira dele e ia ver isso aqui, ó, 879 mil investidos hoje. E aí quando a gente vai olhar para a rentabilidade histórica da carteira e comparar ela com o CDI, a gente vê a carteira bem abaixo do CDI. Nesse período. Inclusive, comparando com a inflação, o índice IPCA, a gente vê a carteira também perdendo para a inflação. Ou seja, esse investidor, nesse momento, está destruindo o valor da carteira dele. Uma rentabilidade real histórica em menos 5%. E aqui a gente já vê os resultados de algumas condutas que não são produtivas para uma carteira de investimento. Não são boas como investidor. Que é retirar todo o dividendo para viver de renda e não reinvestir nada na própria carteira de fundos imobiliários. Acredite, tem investidor que faz isso sim. E acredita que o que pinga ali na conta de dividendos, ele pode simplesmente sair usando
anos sem reinvestir nada. Mas se você faz isso, na verdade, você está corroendo a inflação da tua carteira. E daqui a mais anos, ela não vai gerar um rendimento suficiente para continuar te mantendo. E a gente acaba de ver isso quando a carteira perde para a inflação e IPCA. Ponto 2, essa carteira não faz rebalanceamento dos ativos. Lembra que a gente só comprou os ativos lá em 2017 e ficou com eles até hoje. Nesse período de tempo, pode ser que esses ativos tenham ficado caro, barato, os dividendos tenham variado para cima ou para baixo, e é preciso que o investidor se adapte segundo uma estratégia muito clara, comprando e vendendo fundos imobiliários que fazem mais sentido de estar na carteira dele. E esse aqui é o histórico de dividendos recebidos por essa carteira. No total, foram 423 mil reais só em dividendos nesses 5 anos. Se a gente puxa um mês aleatório aqui, como o mês de julho de 2023, por exemplo, a gente vê esse investidor recebendo um pouco mais de 7.700 reais nesse mês. E aqui a gente vê os proventos por cada ano também. Em 2023 e em 2022, esse dividendo tem ficado na média de R$ 6.600 reais, o que foi menor em 2021 e 2020 e também já foi maior no passado, 19 e 18 aqui um pouco mais de R$ 5.000 reais. Por isso eu anotei aqui cada um dos valores que ele recebeu nesses últimos 5 anos, de 2018 até 2022, para a gente pegar anos fechados, e também anotei o valor de fechamento da carteira em cada um do final desses anos, para que a gente tenha uma noção de como é que está o dividend yield por mês desse investidor aqui. A gente vê que varia bastante, entre 0,5% até 0,8% em alguns anos. E aí imagina agora que esse cara pegou os 64 mil reais que ele recebeu em 2018 e supôs que aquilo ali é o que ele poderia gastar, pegar dividendos para pagar as contas dele. E foi exatamente isso que ele gastou no ano de 2018 ali. E aí dali para frente ele projetou um aumento de 5% ao ano nos gastos dele para pelo menos corrigir a inflação. Afinal de contas, as coisas que você gasta hoje, provavelmente ano que vem você vai gastar mais. O mercado fica mais caro, gasolina fica mais cara. Isso é a inflação do país. E aí ele projetou isso aqui até o ano 2022. Só que quando a gente vai comparar o dividendo recebido por esse cara na barra azul aqui em cada ano com a barra vermelha, que são justamente os gastos que ele projetou para o futuro, a gente vê que em alguns anos, como 21 e 22, a quantidade de dividendos recebidos não foi nem suficiente para cobrir os gastos desse cara. Isso porque o dividend yield dessa carteira variou muito ao longo dos anos, chegando a ficar em 0,5% bruto em 2020, o que já mostra claramente que a carteira do investidor não se adaptou aos ciclos de mercado e não buscou principalmente fundos imobiliários que se mantivessem baratos e pagando altos dividendos. É para combater esse tipo de erro que a gente cria estratégias de investimento aqui no Clube do Valor, assim como a estratégia S-Ranking, que busca comprar os 15 fundos imobiliários mais baratos que pagam mais dividendos no mercado. E investir com essa estratégia deu um resultado muito acima do IFIX e até do Ibovespa dos últimos anos. Agora, tudo com base em um rebalanceamento adequado, comprando os fundos imobiliários quando faz sentido e até vendendo aqueles que não fazem mais também. Se você quer conhecer mais sobre essa estratégia e 7 fundos imobiliários que estão atualmente baratos e com altos dividendos no mercado, clica no primeiro link aqui na descrição do vídeo. O que provavelmente aconteceu é que esse cara não tem uma estratégia muito clara para saber quando comprar e quando vender um fundo imobiliário. E quando a gente vai olhar para um fundo específico, como o HGBS 11, por exemplo, que está na carteira dele, o que a gente vê é um preço sobre valor patrimonial desse fundo levemente acima de 1, mostrando que ele está pelo menos no preço justo, ou um pouco acima do preço justo dele ali, ou seja, que não é um fundo barato no mercado. E que além disso, está com dividend yield abaixo de 0,7% ao mês. E o que esse cara poderia concluir é que existem oportunidades que podem fazer mais sentido. Vamos dar um exemplo de um outro fundo de tijolo aqui, como o GTWR11, fundo que está atualmente com preço sobre valor patrimonial de 0,92, ou seja, esse sim está 8% abaixo do valor que ele realmente deveria estar, o que demonstra que para o futuro ele tem maior chance de voltar para o valor certo e se valorizar mais. Além disso, ele está carregando um dividend yield no mês ali de quase 1%, 0,95% ao mês. Ou seja, às vezes tem fundos imobiliários não mapeados por um cara que está montando a carteira de investimento dele para nunca mais vender e para fazer a gestão sozinho daquele patrimônio. Acredite, tem muita gente que investe assim ainda. Por isso, se você quiser a nossa ajuda aqui do Clube do Valor para ter um especialista de investimentos do teu lado, acompanhando o teu caso e te ajudando a tomar esse tipo de decisão, encontrar melhores fundos imobiliários, melhores rendas fixas, melhores ações de dividendos, melhores ações baratas. Tudo que você precisa fazer é conhecer os nossos Wealth Services, que é justamente os nossos serviços de consultoria para te ajudar a investir junto com a gente. Para ter mais acesso a isso, clica no segundo link na descrição do vídeo, você vai estar lá na nossa página principal e vai conhecer um pouco mais. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para te mostrar o impacto do longo prazo nas carteiras, o quanto é importante olhar para a inflação, para a CDI, para rebalanceamento de carteira ao longo do tempo. E se você quiser ver um outro vídeo que eu fiz, só que testando uma carteira de ações de dividendos nos últimos 10 anos, clica aqui nesse link que eu vou deixar aqui. Agora, se você quer conhecer 3 fundos imobiliários que tendem a se valorizar muito com a queda da Selic, clica aqui nesse outro vídeo que eu vou deixar para ti. Se alguma informação, pelo menos uma, fez sentido para você nesse vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, eu vou estar te esperando no próximo vídeo.